Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso U-Talk. Tudo bem, pessoal? Que prazer ver vocês por aqui, hein? Fala aí, pessoal. Mais uma vez, time todo unido aqui. O time completa aqui. Mas mais do que completo, né, gente? Temos uma escalação de primeira aqui na nossa seleção. Temos uma escalação de primeira, porque assim, a gente tá trazendo um tema que é muito correlacionado ao treino, que o meu tá super em dia, o seu também, tá em dia. meu tá em dia. Do Rafa tá em dia, tá em dia. certamente. O do Rafa tá com crédito. Tá em dia, tá em tarde, tá em noite, tá em tudo. O tema que a gente está trazendo aqui hoje é o sono. Porque o sono é algo muito fundamental também na nossa vida. E tem que estar em dia também. E a gente considera tão importante que é um dos nossos pilares, né? É. O treino não é só sobre exercício, é também sobre sono, alimentação Descanso. e gerenciamento minimamente de estresse aí. E por isso que a gente tem essa convidada aqui para compor a nossa mesa incrível, que é diretora da Associação Brasileira do Sono, Andréa Bacelar. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder dividir informações com vocês, com a população. Eu acho que é um tema essencial. Dormir é vital. Dormir é vital e eu achei sensacional, muito valiosa a informação de termos uma associação. Isso me chamou a atenção já de cara. O Brasil tem uma associação ligada a esse tema tão importante, né? Desde 1985, é isso? Essa associação existe desde essa época e só cresce. E outras sociedades médicas a cada dia se filiam e se agregam, mostrando a importância do sono em qualquer especialidade médica. Se a gente passa um terço da nossa vida dormindo, é porque a gente tem que estar bem no físico, no osso, nos órgãos, no cérebro, para que tudo funcione adequadamente. Com certeza. Se a gente é esse objeto aí de estudo das duas, ou a gente está dormindo muito bem ou dormindo muito mal. E aí? E aí, doutora? E, infelizmente, o mundo, a humanidade, dorme mal. Uau. Ela dorme menos do que precisa e com uma qualidade reduzida. Então, a gente tem dois problemas muito sérios. Um causado por nós mesmos. Nós decidimos que precisamos de menos tempo e ponto final. Queremos prolongar o nosso tempo acordado, né? Dupla, tripla jornada para assistir, gente. E aí a gente vai dormir cada vez mais tarde, acorda cada vez mais cedo e aí isso chama-se sono insuficiente. A gente vive em privação de sono. E essa conta será paga. Sim. Tem como detectar que você tá em privação de sono? Alguma maneira pra você ele perceber? Ele tá com medo de ser detectado. Será que é meu caso? Fiquei tenso agora. Nitidamente, tem como detectar. Quer dizer, a gente quando desperta, primeiro que a gente deveria acordar espontaneamente. Quanto tempo, doutora, desculpa, quanto tempo seria assim considerado o ideal para se dormir? São 8 horas ainda? A gente tem a nossa ontogênese, né? Do bebê ao idoso. O que é a ontogênese? Do bebê ao idoso chama-se ontogenia. Então, a gente tem criança, pré-escolar, adolescente, adulto jovem, idoso e super idoso. Acima de 90 anos, agora temos uma nova classificação que é o super idoso. E nessa classificação, a gente tem tempos totais de sono que a Sleep Foundation, que é uma fundação mundial, define como uma regra para cada faixa etária. Para cada faixa etária. Quer dizer, o bebê dorme 20 horas. Dorme, como mama, ele é feliz, acorda. Sem nenhuma preocupação na vida. Falando ali do adulto entre 40 e 60 anos, a gente está entre 7 e 8 horas de sono como média de normalidade. Quando a gente define média, é que a maioria das pessoas precisa desse tempo. Temos extremos da curva? 6 horas de sono, 9 horas de sono, dormidor curto, dormidor longo, como normalidade, temos. Sim. Mas a gente tem que entender o que é normal. Eu dormi meia-noite espontaneamente, acordei 6 horas sem despertador e estou bem fisicamente e mentalmente para viver aquele dia. Okay. Então, eu estou bem com essas 6 horas. E não o despertador toca, eu coloco energético, eu coloco cafeína para dentro, tudo bem, vou acordar, tenho motivação, tenho interesse, tenho metas e vou seguindo em privação de sono. Quer dizer, eu não estou
no meu melhor, na minha potência maior. Né? Eu estou mais cansado, se parar em situação monótona, eu vou quase que cochilar. Preciso ter energia, o brasileiro adora uma cafeína, né? Então a gente... O brasileiro é uma característica, o europeu também não, gente. Não, o brasileiro muito... Do cafezinho dele. Olha, o nosso... Na Europa também, você vê... O nosso café é mundialmente respeitado, né? Mas, Flávia, você dorme muito ou pouco? Você dorme 7, 8, 9, 10? Eu durmo 7, 8. A gente tem a mesma... Mas eu acordo com o despertador. Tipo assim, meu corpo dormiria mais. Tanto é que eu tiro um dia da semana pra tentar botar em dia. E sábado isso ou domingo. Rola? Não. Sono perdido é sono perdido. Não tem como voltar atrás. O que acontece? A gente não pode pegar e falar assim, eu preciso de 7 horas de sono. 7 vezes 7 dias da semana, 49, 50 horas. Vou dormir 5, de segunda a sexta, sábado, domingo, vou dormir 10. Recupera. Opa, 50, deram as 50 horas. Nosso corpo não funciona assim. A gente funciona num ritmo de 24 horas, porque a gente tem o grande sincronizador, que é a luz solar. Então, a cada 24 horas, o sol nasce, o sol se põe, claro e escuro. A espécie humana dorme na fase escura das 24 horas. Então, a gente precisa, nessa fase escura, dormir essas 7, 8 horas, que está no gene. Isso está no gene. Não somente o tempo total de sono que cada indivíduo precisa, como o horário que cada indivíduo precisa. Né? Eu posso ser matutino, 5 horas da manhã eu acordo super bem. Ou aquela pessoa que é um vespertino extremo, só tem sono 3 horas da manhã. Isso é ruim, ele dormir 3 horas da manhã e acordar mais 7, acordar às 10? Não, esse é o ritmo biológico que está no gene dele. Então isso é muito importante, porque se a gente se conhece e a gente pode escolher até a nossa profissão, né? Se eu vou ser uma professora de ensino fundamental, que eu tenho que bater o ponto na escola às 7 horas da manhã, eu sou vespertina, eu não vou render. A minha vida eu vou estar sempre contra o meu ritmo, brigando com esse ritmo. E muitas pessoas procuram ajuda médica porque dizem assim, doutor, eu tenho insônia. A minha família dorme, todo mundo está dormindo, 11 horas da noite, a casa está em silêncio, mas eu só consigo dormir 2 horas da manhã. Isso é insônia? E como é que é? Não, eu durmo 2 horas, durmo até às 10, o meu problema é que o despertador tem que tocar às 6. Não, mas nas férias, no final de semana, eu durmo super bem, de 2 às 10 eu funciono super bem. Isto não é insônia. Isso é uma alteração do ritmo das 24 horas. Eu atraso o meu sono. O hormônio do sono, que é a melatonina, a gente tem uma curva de 24 horas. Ela pode começar a ser produzida 8 horas da noite para eu dormir às 10. Ou ela pode começar meia-noite para eu dormir às 2. Mas olha só, vou voltar lá no outro tempo que a gente ainda estava. Se eu durmo às 7, 8 horas, mas estou num batente, ainda não é o suficiente para mim. Tem um horário para acordar. Não adianta chegar no fim de semana e eu me permitir acordar Flávia tá indignada com essa, hein? Não, porque a sensação que eu tenho é que eu acordo zerada. Depois de dormir eu 10 vou te explicar. horas, aí eu acordo com a sensação de, poxa, hoje eu tô inteira, eu vou te sabe? explicar. Na verdade, você ajusta, elimina toxinas que o cérebro acumulou e por isso a gente fica com aquele pensamento mais embotado, mais confuso. Metabólitos que a gente tem que excretar, que a gente tem que eliminar. O sono vai restaurar isto sim, se você estende esse sono. Mas o que eu quero dizer é que Senão já ia cortar ele também, gente. Não, o que eu quero dizer é que isso não minimiza o prejuízo que você gerou durante a semana por não ter dormido as suas 7 horas necessárias e ter ficado em privação de sono. Esse acúmulo dessas substâncias cronicamente vai lesionando a célula. A célula da onde? O neurônio? O adiposo, a gordura, o fígado, ou aquele órgão
que a gente tem a predisposição para um defeito, para uma lesão. Eu nasci muito bem, mas eu tenho... A minha tireoide pode sofrer alguma coisa. Se eu vivo em privação de sono, rapidamente eu vou antecipar um problema que eu teria no futuro ou não teria durante a minha vida. Deixa eu voltar um pouquinho lá no início também. A gente falou dessa coisa do brasileiro, mundo do animal. A primeira coisa que você falou foi essa... qual é o nome que você fala? É a... Associação? Não. A principal causa que você falou é a privação do sono. Depois da privação do sono, qual é a segunda causa para a nossa turma saber lá? Pois é, era problema respiratório do sono. A síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que é isso? Parar de respirar quando a gente dorme. Tem muita gente sofrendo. 30% da população brasileira. Estudo populacional a maioria brasileira. Nem saber, né? Estamos falando de um terço de quase da 70 população. milhões, quase 70 milhões de pessoas. É uma coisa gravíssima. Primeiro que as pessoas acham que roncar é normal, né? Aliás, os desenhos animados botam lá Z, tô dormindo, tô roncando, tô dormindo, tá tudo bem. Flávia tá me batendo aqui na perna. Imagina. Que é isso? Imagina. Super discretinha. Doutora, por que homem ronca mais que mulher? Deixa ela explicar primeiro. Peraí, calma, ela quer me sacanear. Doutora, completa, desculpa, o ZZZZ, a normatização disso. Então, o ronco nada mais é do que o ar passar estreitado nessa região da garganta. Então, inspirei, expirei. Eu posso ter ronco na ins e na expiração. No momento que eu durmo, a queda da língua, a posição de decúbito, de deitado e o relaxamento facilita esse estreitamento. Então o ar já passa de uma maneira inadequada. Mas ele pode não passar, ele pode obstruir. E aí isso chama-se pausa respiratória ou apneia do sono. E as pessoas não sabem, não buscam, não conseguem, até porque o exame necessário para fazer esse diagnóstico chama-se polissonografia, que antigamente era um mito, né? Quando eu falava para um paciente, você tem que dormir num laboratório, botar uns eletrodos para fazer esse exame. Hoje as pessoas já sabem o que é. Tem que estudar o sono, tem que dormir para estudar o sono. Hoje a gente pode, inclusive, fazer domiciliarmente. Mas esse exame existe no nosso sistema de saúde? Olha, nas universidades, sim. As capitais estão mais desenvolvidas quanto a isso. No Rio de Janeiro a gente tem, em São Paulo a gente tem. Para pesquisa, né, alguns hospitais têm alguns leitos e aí eles utilizam. Pacientes hipertensos, vamos pegar essa população e estudar e fazer polissonografia. E, por exemplo, só tem apneia quem ronca? A grande maioria das pessoas que ronca, que tem apneia, ronca. E que outros... Nem todo mundo que ronca... Tem apneia. Não, isso com certeza. Estou perguntando que outros sintomas, assim, para quem está ouvindo a gente, pode sim. levar a se preocupar e falar, poxa, vou buscar e fazer Primeiro, esse exame. sobrepeso, né? Estar acima do peso, aumento da circunferência do pescoço. Existe um número mágico. Mulher mais do que 40 de circunferência de pescoço, homem mais do que 42, acende uma luzinha amarela que eu posso ter apneia do sono. Cansaço e sonolência durante o dia. A gente não precisa, se a gente dormiu, e o que acontece com o apneico? Ele dorme fácil, porque ele está sempre devendo sono. Então ele diz, eu deito e durmo a noite toda, né? Então, mas ele durante o dia está num ambiente mais escuro, está num ambiente monótono, ele cochila. Está numa condução, ele cochila. Noctúria, levantar à noite para fazer xixi. Isto também, a gente não precisa levantar à noite. Só se bebe muita água à tarde, eu cortei isso. Não, mas se você beber água à tarde, em 2 horas filtra, o seu rim filtra e você vai ao banheiro. Você não pode tomar 1 litro na hora de deitar, tudo bem. Pois era eu. Mas urinei antes de dormir. Dormir 7 horas, a gente tem um reservatório que é a bexiga, que aguenta aquele volume para você urinar de manhã. Se você levanta à noite para urinar, a suspeita é que você está caindo oxigênio durante a noite. Hipóxia, que é a queda do oxigênio intermitente na madrugada,
aumenta a chance de produzir hormônio diurético. Então, você aumenta a urina. Sim. E aí você acaba aumentando o volume da bexiga e a tendência de despertar para ir ao banheiro. Então, mais um sinal. Estou levantando à noite para urinar? Sim. Pressão alta é uma via também de dupla mão. Você ter pressão alta e ter chance de apneia. Ter apneia e ter muita chance de ficar hipertenso. O problema é que as pessoas também não medem a pressão. Fala assim, você é hipertenso? Não! Quando é que foi a última vez que você mediu a pressão? 7.000 anos atrás. Então, a gente não sabe se é hipertenso também. E a pressão alta, ela é silenciosa. Sabe? A pessoa não necessariamente, eu tô com dor de cabeça, eu tenho que ter dor de cabeça, tô com pressão. Não necessariamente a gente tem isso. Então é mais um fator que chama atenção. Então estamos lá, estamos com a privação do sono, estamos com a apneia que você falou que foi derrubada. Era o segundo, mas já foi derrubada, é isso? Foi Substituído por quem? Pela insônia. Então o que é a insônia? E a insônia de verdade é o quê? É o quê, Já que então, você falou que é insônia não é pegar A classificação da insônia hoje significa tudo isso junto. Dificuldade para iniciar e ou manter, ou seja, ter um sono fragmentado, e ou despertar precoce, acontecendo 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses e com repercussão diurna. Não me concentro bem, estou cansado, estou irritado, estou mal-humorado, minha imunidade está baixa, né? Estou pegando gripe. Hoje a gente fala muito Covid, etc., mas qualquer gripe, qualquer infecção respiratória, etc., essa imunidade cai quando a gente dorme cronicamente mal. Dorme, E a pandemia realmente dobrou. A gente fez um estudo na Associação Brasileira do Sono e o que a gente viu é que a gente tinha, pré-pandemia, 15% da população brasileira tinha diagnóstico de insônia, quer dizer, preenchia esses critérios todos que eu falei. Hoje a gente dobrou. Então hoje a gente tem muito por quê? Porque a insônia, ela é comórbida, ela está associada a outros fatores, principalmente ansiedade e depressão. E hoje o isolamento, a solidão, o luto, enfim, perdas financeiras, tantas essas questões todas. Incertezas, né, sobre o nosso futuro. Certezas. Eram à tona. Piorou muito a ansiedade, piorou muito a depressão e, em consequente, piorou muito a insônia. Então, hoje, a insônia está vencendo a apneia do sono. E como se combate insônia, doutora? Pois a gente tem que entender que as pessoas, quando buscam ajuda, elas dizem o seguinte: eu quero um remédio para dormir e eu quero um remédio para acordar e ficar alerta. E não é isso. A gente tem que mudar hábito. A gente tem que mudar. Isso é o mais difícil, né? Isso é assim no exercício também. A pessoa difícil. entra na academia que é muito difícil. Que eu posso? Acabou de começar a treinar. O que eu posso tomar? Banho. Depois do treino, só banho mesmo. E mudar hábito e mudar comportamento é muito complicado. E a gente precisa convencer esse indivíduo que ele precisa, por exemplo, ter regularidade de deitar e regularidade de levantar. O insônia, estou dormindo mal, não dormi, passei a noite em claro, etc. Fica fritando na cama tentando dormir. Primeiro erro. E aquilo tudo, né, doutora? Evitar... Qual que é o primeiro erro? Desculpa, amor, ela falou o primeiro erro. Qual que é o primeiro erro, doutora? Fritar na cama. Ficar fritando na cama. Se você deitou e não veio o sono, levante da cama. Levanta, sai da cama, não sabia. Saia da cama e vá. Você pode assistir uma televisão na penumbra, o quê? Uma atividade maior. Eu vou ver uns elefantes andando na África. Eu não vou ver o episódio da série Velozes que eu e Furiosos estou de pensar. Não é isso. Eu achava que a luz da televisão era ruim. Não, se você está distante, pelo menos uns 3 metros, e na penumbra, isso não é suficiente para inibir a produção da melatonina, que é inibida pela nossa retina. Então, ficar com o seu telefone. Porque as pessoas pegam de noite, não estou dormindo, pega o telefone na cabeceira e pá! A luz azul da tela, de todas essas telas, vai diretamente aqui na retina e vai dizer para a nossa pineal, para a nossa glândula. Acorda, desgraçado. Não produz melatonina, é dia.
aquela coisa, escuro e claro. Sim. Está claro, pode parar de produzir melatonina. Então você piora Que coisa. a situação. Então você não deve pegar no celular Viu, na Flávia? madrugada. Viu, Fica vendo, ela fica Falo, vendo Tinder lê, à noite. lê, só ler. Porque ajuda, gente. Existem já telas que você vai lá, aquele filtro que coloca na tela, que a tela fica amarelada. Ajuda? Sim, Olha. ajuda. É um fato, né? É Já verdadeiro. tem até o óculos com a lente. A gente fez lá em casa para todo mundo. Exatamente, ajuda. Porém, existe o fator motivacional. Se você está ali e recebe uma mensagem, você vai falar assim, quem é? Estado de alerta. Qual é o assunto? Me interessa? Então, também tem essa questão de conteúdo. Importante que a gente também aumente o alerta. Então, a gente tem que entender que o nosso corpo e a nossa mente precisam desligar 7, 8 horas para recarregar a bateria e a gente funcionar por mais um dia. Então, tô com insônia. Comecei, fui pra cama, não consegui dormir, não fica fritando na cama. Levanta. Ou, se Levante quiser, leia na cama, enfim. e faça né? uma atividade monótona até esse sono voltar. Leitura é uma boa opção. É uma boa opção. Com- Mesmo Contar que seja no iPad, naquela tela mais tranquila do iPad. Você já Pois viu que é uma se tela... você tem tiver amarela, aquele né, filtro... tela- Então, mas agora eles têm não só o filtro, né, da tela amarela, mas tem Modo também escuro, tem né? o modo Noturno, escuro. o modo escuro. Pois é. Ou isso, ou quem não tem, vai pegar um livro físico, vai usar uma luz indireta para essa luz não estar aqui direto na nossa Não, e retina. a gente ouve desse, como é cultural, né? Eu lembro da minha avó, meu pai falando, fecha o olho, fica na caminha, você com insônia. Fecha o olho, fica aí quietinho, você vai encontrar o sono. Eles não queriam ter que ficar cuidando de você. Queria aguentar esse 220 Mas a volts. gente ouviu muitas premissas que se tornaram realidades que hoje são derrubadas facilmente, como ela está dizendo. E Levante. o outro Tô com- erro, a pessoa não dormiu bem. 5 horas da manhã ela pegou no sono. O despertador tocou às 7, que seria o horário do regular dela levantar. Agora que eu dormi, agora eu vou estender. E aí ela levanta às 10. Qual é um fator que promove sono? Tempo acordado. A gente gasta o ATP, a energia que a gente acumula à noite, a gente vai gastando essa energia durante o dia. Então, se eu não tenho 16 horas acordado de Vou custar vigília, dormir de novo. eu vou não tenho promoção do sono, não tenho pressão para dormir. Então, se eu teria que deitar às 11, se eu acordei às 10, 11 horas, eu tenho 12, 13 horas de acordada. Então, eu já gerei um problema para a próxima noite. Ou seja, se force, acorde na hora que tá, vai passar um dia zumbi, mas pelo menos vai te A ajudar a próxima regular a noite. próxima dormida. Doutora, estamos aqui criando os pilares, né? A privação do sono, temos apneia e insônia. Eu não quero fazer spoiler não, mas eu tô sentindo que tá faltando um quarto pilar que eu sempre sou incomodado por isso. Mas eu quero saber se vai chegar nele, que são as camas. Modelo de colchão, espessura de travesseiro, a questão física. Tá nesse ranking? Isso é ambiente, né? O nosso ambiente é também individualizado. Não existe nenhuma publicação que diga o colchão tem que ser com mola ensacada na densidade tal, com um travesseiro específico tal. Cada um é um. Cada um é um. Sim, é isso. É Mas lógico. valiosa. Mas ele tem um tempo de vida. É um colchão, lógico travesseiro. que existe uma postura fisiológica. Se você está de lado, em decúbito lateral, se você está com a sua coluna cervical alinhada com a sua coluna torácica, então você não está com o travesseiro nem assim, nem com o travesseiro alto demais. Então, aí, o ideal é que a sua coluna esteja alinhada, então o travesseiro confortável. Uma densidade maior ou uma densidade menor é individual, é gosto, né? Eu quero gosto, dormir. É tamanho. Eu quero dormir mais. A gente tem diferença. Mas deixa eu fazer o exercício aqui, porque muitas vezes a gente viaja pra caramba, a gente fica em hotel, enfim, em várias situações que são atípicas, que não são nossos colchões, nossos travesseiros. Eu sinto diretamente no Diferença. corpo. E isso Quando eu gera- dava porque tem plantão, um eu ideal levava pra meu você. travesseiro. Quando eu dava Olha. plantão, eu levava o meu travesseiro. Nem fazia irmão, mas sono. mudou o seu meu irmão ambiente, né? viaja, Mudou o leva ambiente. o ambiente. Mas Isso interfere gera no sono. estresse pra você. Aí, se eu Pra não mim já dormir com 2 interfere, travesseiros, eu interfere no preciso dormir sono. com 2. Um abraçado
o outro na cabeça. Interfere. Se tiver só um, acabou. Meu sono não é o mesmo. Não é o mesmo. Interfere no sono. Você está acostumado que o seu ar-condicionado sai dali o barulhinho. Se sai daqui, só o fato. Uma mudança Às de vezes ambiente. aquelas luzezinhas que Me tem, enlouquece, as luzezinhas me enlouquecem. altera o sono, tem que estar escuro, tem que estar escuro, o ambiente tem que estar escuro. E, doutora, aquela máxima também que no México é muito, na Itália, no México, em alguns países, né? A tal siesta, pós-almoço, né? Aquela sonequinha de 20, 30 minutos, que tem muita gente que fala isso, ó, dormir 20 minutos já sou outra pessoa. Isso é verdade ou é mais psicológico? Não, a siesta é bem-vinda. Olha. Ela é bem-vinda. O problema é que ela tem que ter rotina. Não adianta eu tirar a siesta no domingo, depois da feijoada, e deitar. Não Primeiro fala que- isso, o brasileiro tá chorando. Primeiro que... Feijoada, caipirinha, Brasil, não, domingão, você entendeu? não pode falar. Olha, primeiro que cochilo são 20, 30 minutos, é o que você disse. É. 1 hora e meia é um ciclo de sono. É, não, aí é me o que eu quebra. passei pelas fases do sono. Ou então eu dormi 50 minutos e botei o despertador, eu vou sair com a cama nas costas. Porque eu tô acordando no meio do sono profundo. Porque aí eu tive tempo para aprofundar o sono. Então, cochilo são 20, 30 minutos. E virando um hábito. Se isso for um hábito, ok. Mas se você cochila somente no sábado, e aí dorme super tarde no sábado, acorda domingo meio-dia, você já vai começar a semana devendo. Porque você não vai dormir. Domingo à noite já é a pior noite para se dormir, porque a gente já começa a semana, minhas metas, minhas preocupações, Segunda tem que acordar etc. cedo, Acordar e aí? cedo. E eu acordei muito tarde, ou eu cochilei à tarde domingo. Então, é um problema. Existem publicações mostrando que aumenta o número de acidentes, né, por conta das pessoas estarem mais privadas de sono, de Sim. domingo para segunda. Então, isso tudo é um fato. Então quer dizer que o dia que eu tô um pouco mais cansado à tarde, dar um cochilo não é bom? Pois é. Uma vez ou outra, assim? Se for de 30 De 20, minutos... 30 minutos, 30 minutos. sim. Às vezes eu não chego nem a isso. Às Eu vezes também, são 10 minutos. Eu também, Rafa, mas Eu me faço faz assim, ó. uma diferença. É isso. Isso ok. Mas não ultrapasse isso de jeito nenhum. E o ideal é que isso seja esporádico, se for assim, olha, não dormi à madrugada, tive um sono muito ruim, ou por balada, ou por estresse, ou porque eu estava com alguém doente, ou etc. É nesse sentido. Não tire a tarde de sono, porque vai prejudicar a sua noite. Você falou do ciclo do sono, né? Enfim, eu sei que isso é uma coisa interessante aí pra gente. Quanto tempo leva um ciclo do sono? E o que tá dentro desse ciclo? O ciclo do sono do adulto, que é diferente do da criança, tá ali entre 1h30 e 2 horas. Como é que a gente define que eu completei um ciclo de sono? Eu passei por todos os estágios de sono. Quais são os estágios de sono? N1, N2, N3 e R. O que é isso? N1, sonolência, é a transição da vigília para o sono. É aquele momento que eu tô ali já na televisão, já tô ali, mas eu tô entendendo tudo que tá acontecendo, tô Começa a ver o consciente. mundo com os... Isso. Não, isso é bebida mesmo. Isso é bebida, é. N2, sono leve. Então eu já entrei em sono leve, que a gente passa 50% da noite nesse sono, em sono leve. N3, sono profundo. É aí que gera o sonho? Não. É aí que gera o ronco? Não, o ronco é mais no sono leve e no sono R. Tá. O sono profundo é o momento que a gente está relaxando o corpo e que o cérebro descansa mais. É o momento que as ondas cerebrais são muito lentas. É o momento que o que a gente aprendeu durante o dia, que subiu. Primeiro a gente pega a informação, memória de trabalho. Estamos aqui, eu estou falando, acordado, eu estou memorizando as coisas. Sono leve, subiu para uma área do cérebro chamada tálamo. Sono profundo, foi para o córtex, foi para essa região frontal, que é a região que vai consolidar, que eu vou guardar essa memória. E sono REM, que é o sono R. REM é uma sigla em inglês de Rapid Eye Movement. Então, se a gente olhar, por exemplo, o nosso cão, que a gente vê que o cachorrinho está mexendo o olho assim, ele está sonhando, ele está neste momento. O que acontece nesse estágio do sono tão interessante, tão peculiar? A atividade cerebral é rápida.
é semelhante da vigília. É o momento que a gente sonha. É o momento que a gente coloca as informações nas gavetinhas certas, nas pastas. Sabe assim? Aqui a gente está conversando. Hoje você capturou mais uma informação que você sabia do sono. Você sabia já alguma coisa, mas hoje você teve mais informação. Completou. No sono REM você vai completar essa informação e vai organizar esse pensamento para no dia seguinte você poder conversar lá com seu amigo. Nossa, você sabe que durante o sono REM a gente sonha, que durante o sono REM a gente tem paralisia do corpo. É o momento que a gente sonha, mas a gente não vive o sonho. Então a gente está imóvel. Existe até um transtorno do sono, que é transtorno do sono REM, que o indivíduo vive o sonho. Então chega a esposa com o olho roxo no consultório porque o marido deu um soco nela na noite. Eu já passei. Agora que eu tô entendendo. Porque eu tenho uns espasmos, doutora. Eu sou meio louco à noite. Eu tô aqui deitado. Eu sofro muito. Eu tô você deitado, a Flávia tá aqui nessa posição. De repente, ela fala assim, ó, pá! E passa nela, a gente não era casada ainda, ele lá em casa. A gente dormindo. Eu levei um tapão na cara. Eu acordei assim... O que tá acontecendo, gente? O que é isso? Era esse aqui, tendo uns espasmos, me deu um tapaço na cara. Aí depois, um segundo, aí ele acordou, ele... bati em você. Comecei a rir sem querer. Então, isto esporadicamente pode acontecer. Eu sofro. Mas quando é frequente, e a pessoa fratura, e a pessoa se lesiona mesmo... É um transtorno que precisa ser tratado. Tá? Então, isso acontece nesse estágio de sono, que é o sono R, que é o sono REM. Porque é normal a gente vivenciar o sono, que a gente até tem, né? A perna que... chama sleep start. É o momento do sono, a gente pode ter esses espasmozinhos, que às vezes até a gente acorda. Se acordei, você toma volta susto, mas esses estágios são no N1, N2, né? Não, isso é na transição, isso é normal. Isso é normal. Doutora... E isso, então, é o ciclo do sono que E você aí estava você falando, vive... que isso dura 2 horas? Isso tudo? 1h30, Isso 2. tudo dura de 1h30 a 2. E a gente vive de 4 a 6 ciclos numa noite. Então, você pode dizer, eu sonho de 4 a 6 vezes numa noite? Sim. Poderia. Eu lembro? Não necessariamente. Muitas vezes a gente lembra do último, porque aí acabou o sono REM e eu já despertei para a vida, para o dia... E aí eu estava sonhando isso aqui. Você pode, às vezes, lembrar do último, porque você desperta imediatamente após o sono REM. Doutora, deixa eu fazer a ponte agora para onde nos interessa. Para nosso universo dos treinos, né? Abrir falando sobre isso, como estão conectados. Como estão conectados, é fundamental. É um dos pilares da metodologia que o Rafa imputou aqui na nossa plataforma para todo mundo. E aí, treinar faz bem para o sono? Que horas treinar faz bem para o sono? Qual é essa orquestra? Como é que toca essa orquestra? Treino e sono, corpo e mente, descanso e atividade. Qual é o balanço disso? Gente, nós não fomos feitos para estar sentados aqui numa cadeira de escritório, né? O ser humano foi feito para caçar, para correr, para se exercitar. O nosso corpo foi feito para isso, né? Desde os nossos ancestrais, e a gente vem evoluindo e não entendemos que o sono também é essencial para a vida. E as pessoas hoje abriram mão da atividade e do exercício físico, né? Que são coisas diferentes, mas a gente precisa fazer o exercício físico. Existem modalidades de exercício físico e que a gente precisa de ambos, né? Trabalhar o condicionamento, trabalhar a respiração, o cardiovascular, isso vai melhorar a nossa função cardíaca, isso vai diminuir a nossa pressão arterial, isso vai diminuir o nosso batimento cardíaco se a gente faz esse exercício aeróbico. E também temos o outro exercício anaeróbico, que faz o quê? O fortalecimento, protege as nossas articulações, e isso libera neurotransmissores. Isso libera o sistema que a gente chama de sistema opioide, né? A gente já ouviu falar nas endorfinas. A endorfina faz parte do nosso sistema opioide. Então, quando a gente faz exercício, a gente sai com aquela sensação
Não é só de missão cumprida, é um bem-estar mesmo. E isto vai interferir positivamente no sono, então, né? Posso dizer que o treino melhora o sono e o sono também melhora o treino. Exatamente. Então, estamos nessa fase, que o treino melhora o sono. Que horário? Olha, a gente sempre preconiza e determina que a gente faça exercício até 4 horas antes do horário de dormir. O dormir de cada um? Dormir de cada um. Se o seu horário é meia-noite, acabe às 8 horas da noite. Mesmo isso não é adaptável? Peraí, vou chegar lá. Ele tá nervoso, mas eu vou chegar lá. Então, o ideal é matinal, é na luz solar, é o ideal, o momento de fazer exercício físico. Mas também existem pessoas vespertinas. As pessoas vespertinas não funcionam bem de manhã. Tem gente, atletas noturnos, né? Ou como tem gente que só pode ir depois do trabalho. Exato, só posso fazer depois do trabalho, doutora. É melhor fazer ou não fazer? É melhor fazer. Se você dorme bem, que faça, né? E aí, que faça até 4 horas. Eu não consigo fazer até 4 horas. Isto interfere no início do seu sono? Não. E aí, os trabalhos mais recentes estão mostrando o quê? O que se falava? Quando você treina, você aumenta a temperatura do corpo e aumenta o sistema simpático, que é o sistema que aumenta a frequência, que aumenta a adrenalina, que tudo de alerta. Sim. Então isso piora o sono. Só que o que se viu? Que essa resposta aos níveis basais, ou seja, diminuição da temperatura, diminuição da frequência, acontece em meia hora. Você resolve isso tudo em meia hora. Então por que eu não poderia fazer o exercício? E aí viu-se que não era muito relacionado ao sistema simpático, era a luz. Porque quando você está fazendo exercício, você está na academia, você está em algum lugar noturno, você está com luz. Recebendo muita luz. E a luz interfere, sim, negativamente no sono. Quando tinha o horário de verão, só o fato de você ter uma hora a mais de claridade já piorava o sono das pessoas. E aí viu-se que custo-benefício... Quer dizer, não foi por isso, foi por questões econômicas, mas os cronobiologistas viram que foi muito melhor não mudar. Então, é adaptável. A pessoa que que consegue fazer exercício noturno e chega a casa e consegue pegar no sono rápido, isso não interfere, essa questão, quer dizer, você, chegando a casa, tomar banho, etc., você já tem 1 hora e um delta T de 1 hora. Já resolveu. Então, em 1 hora você poderia resolver. Mas existem pessoas mais sensíveis. E aí, para essas pessoas, eu falo, doutora, se eu for fazer exercício à noite, se eu tiver um treino à noite, eu não consigo dormir. Eu tenho assim, pacientes que são jogadores profissionais de futebol. Quando o jogo é de 9h30 às 11h30 da noite... Até 11h30, realmente. Deve voltar com uma adrenalina. Atrapalha. Ainda mais se o jogo foi ainda mais se perdeu o jogo. Aí a pessoa não consegue dormir normal. Mesmo. Não consegue. Aquela adrenalina, aquela agitação, Maracanã lotado, você imagina. Eu vou dar um exemplo prático. Eu dei aula para alguns atletas e o jogo termina 11, mas o cara chega em casa muito mais tarde. Porque até sair do campo, chegar em casa, não sei o que. Então não é nem só isso, né? Tem o esporte. Tem várias coisas nesse sentido e a pessoa ainda chega muito mais tarde. Não, eu fazia um programa todo dia à noite, eu era o O Positivo na Band, era das 8 até as 10 da manhã. Até das 8 às 10 da noite. Eram 2 horas, 1h30 ao vivo. Tinha uma carga de adrenalina, ansiedade, que chegava... Eu saía da TV às 11h15, ficava lá 1 hora fazendo o scout ainda de tudo, como foi, audiência, trabalho, galera, etc. O que tem para amanhã, ficava validando. Chegava em casa às 11h30, que eu morava do lado da TV. Então isso já era uma vantagem. Mas até abaixar a bola, era 1h30, 2 horas da manhã. Virou meu relógio de vida.
Era a minha condição. Como também durante muito tempo, até eu inverti minha vida. Eu tinha deixado de acordar muito cedo, porque a televisão começava mais tarde, né? Nosso ambiente televisivo começa a partir de meio-dia, 1h da tarde, vai até as 9 da noite. E a gente dormia mais tarde, mas acordava mais tarde. Aí tem uma época que, por causa da Rádio Globo, eu comecei a ter que acordar muito mais cedo. Até eu fazer a transição, virar a chave de rotina biológica, foi muito desafiador. A gente adapta 1 hora a cada 3 dias. Na média, o nosso organismo, assim, fui para a Europa, 5 horas de fuso. Quer dizer, viajar para leste, a gente se adapta com mais dificuldade do que viajar para oeste. E a média é 1 hora a cada 3 dias. Qual é a regrinha de sobrevivência para o tal jet lag? Para quem viaja bastante, não sei se tem pessoas agora que estão nos vendo que viajam muito, mas o que fazer, doutora? Estou com lá 4 horas a mais, lá em Budapeste, 7 horas a mais, o que faz? Se a gente sabe, se primeiro é uma viagem única, eu não sou comissário de bordo de voos internacionais, porque isso aí é uma loucura, né? Vou de férias. As pessoas sofrem muito. As mulheres, por exemplo, não têm ciclos menstruais, para você ter uma ideia como é que interfere. Como interfere, né? Se você não tem aonde você está, qual é o fuso que você está, e você volta e vai e volta, né? Vários meridianos, isso é um problema. Mas o que você pode fazer é adaptar antes. Né? Por exemplo, você já ir entrando no fuso ou intermediário ao que você está para onde você vai. E a melatonina é uma aliada nesse sentido, porque a melatonina é um promotor de sono. Então, se eu faço melatonina, e as pessoas fazem errado, usam melatonina para indução do sono, como hipnótico, e ela não é hipnótico. Então, os pacientes dizem, doutora, vai me passar melatonina? Melatonina não induz meu sono. Já tomei, já trouxe dos Estados Unidos, quando a Anvisa ainda não tinha liberado aqui no Brasil. Mas tomam errada, porque melatonina, quando a gente prescreve para ritmo, eu tenho que tomar 2, 3 horas antes do horário que eu vá dormir. Então, não é aquela meia horinha mágica, não é meia horinha, né? E a gente vai trazendo esse sono. Então, uma forma de adaptar é isso. Sabendo que eu vou viajar, eu já começar a me organizar aqui. Antecipar o relógio, o fuso horário. Mas o ideal também, se eu estou viajando, é entrar no horário local. Do local. De onde eu... Mas depende, se você for passar 3 dias no local... Você não consegue nem ter adaptação. O ideal é você tentar ficar no seu horário daqui, lá. Quer dizer, se você tiver uma reunião, se você tiver que interfira, ok. Mas não sendo isso, tente dormir no horário daqui e acordar no horário daqui, porque esses 3 dias vão interferir. Não vai dar tempo de você se adaptar ao local e você vai voltar e não vai estar adaptado ao Brasil novamente. Gente, mas aí eu não vou viver lá? Tipo 6 horas, aí... Mas aí tá falando uma situação assim, de tô 2, falando 3 dias. rápido. Mas 2, 3 dias, tô pensando mesmo, viagem que a gente faz aquele pinga-pinga. É uma loucura. E doutora, deixa eu perguntar aqui pra Jair, fechando. Boa, meu amor. Eu acho que a gente já falou porque, assim, gente, é um assunto muito interessante, é um dos pilares da nossa... a gente não falou do sono, o que o sono faz no treino, né? Exato. Me fala então. Vamos fechar com isso, mas antes pulou um tema que pra mim é muito importante, que ele tá evitando. É como conseguir melhorar o ronco da pessoa. E por que o homem ronca mais do que a mulher? O homem não ronca mais que a mulher? Ronca. A mulher tem um fator protetor, que é o hormônio sexual feminino. Então, o estrogênio e a progesterona protegem a mulher. Tanto que o homem ronca 3 vezes mais do que a mulher. Quando a mulher entra na menopausa, ali 55, 60 anos, a mulher se equipara ao homem. Então, a mulher passa... Me aguarde. Só que eu não vai chegará. E aí, a mulher se equipara e a mulher passa a ser também uma preocupação de ter a apneia do sono, como o homem tem mais. A partir dos 55, 60 anos, a mulher também tem uma prevalência elevada de parar de respirar à noite. Porque a gente já fez aqui consideração da apneia, a gente fez consideração da insônia, de fato que é, quando procurar. E com relação ao ronco, o que a gente pode melhorar? É só o deitar de lado? Não, se a gente constata que é apenas ronco, que hoje a gente nem chama mais de ronco inocente, porque viu-se que roncar aumenta os ateromas, as placas na carótida. Então, o que a gente se preocupa, né, que a gente faz aquele ultrassom, às vezes o médico pede para saber se o fluxo para o sangue está adequado, viu-se que aumenta a chance de placas
na carótida que não é bom. Então, o ronco não é inocente. Primeiro que ele incomoda o parceiro ou a parceira, e segundo que ele pode gerar essa alteração. E mais ainda, ele pode ser o alerta para uma coisa muito mais grave. Então, primeiro a gente tem que investigar para saber, é só ronco? E aí, tudo isso que usam, né? Hoje tem um esparadrapo na boca, aquele que aumenta a asa do nariz, nada disso resolve ronco. O que resolve ronco? Efetivamente, fonoaudiologia, existe agora fonoaudiólogo de sono, que reposiciona e fortalece essa região, isso pode melhorar ronco. E uma placa, um aparelho intraoral, ele projeta a mandíbula para frente e tensiona o quê? O céu da boca, a parte mole, o palato mole. E no momento que tensiona, o indivíduo para de roncar. Então a gente resolve dormindo com essa placa. Maravilhoso, super simples. Bota a placa na cara. Super Só que veja, gente, não sou esse cara louco que o cara tá colocando. Eu tô muito cansado, aí sim eu ronco, né? Não, o cansaço... O sono é muito leve. O sono dela é muito leve. Mãe, então é uma Só loucura. Que, doutora, aí virei de lado, porque toda vez ela vai toda delicadinha. É postural, Ela é postural. Na hora que eu viro de lado, ela acaba. Não, às vezes não tá acabando de lado. Eu não aguento mais. Entendeu? Esse é o problema. A DR rolando. Às vezes tá puxado. Não, a privação de sono, cansaço e álcool. Caraca, quando eu quero matar o álcool piora muito. Por que o álcool piora muito, doutora? Porque relaxa tudo. Relaxa mais a musculatura. E outra coisa que piora... Tá vendo? O Talks foi bom. Descobrimos que o Otaviano ronca, é cachaceiro. Doutora. Mas vamos falar aquilo que é o mais importante pra gente. O benefício do sono, né? A vantagem de um sono bem dormido, de um sonho bem sonhado, para fazer o que o nosso mestre aqui pede nas suas aulas, nossos treinos todos. Pois é, na hora que a gente dorme e que a gente atinge esse sono profundo, esse sono que o cérebro descansa e que o corpo descansa, a gente produz, e somente nesse momento, um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. Que para a criança é crescimento, mas para nós é revitalização, é restauração. Restauração óssea, restauração muscular. Então, diminui muito a chance de dor, de lesão no treino. Então, é muito importante dormir bem antes de um treino, né? E ainda mais alguns treinos mais de alto impacto, para atleta, treinos de pessoas que treinam pesado. Dormir mal na noite anterior é um perigo para a lesão, né? Você tem que estar ali com uma pessoa te supervisionando pela preocupação grande de lesão, porque e outra coisa, dormir mal, você também cognitivamente está comprometido. Então, o seu reflexo, a sua tomada de decisão, a inteligência, seu raciocínio, tudo. Isso tudo está comprometido, e isso pode comprometer durante um treino também. Uma outra coisa importante, a gente tem 2 hormônios, que é o yin e o yang do físico, do metabolismo, que é a leptina e a grelina. A grelina é o hormônio que é produzido no estômago, que diz assim: estou com fome. E a leptina é o hormônio que é produzido pela célula de gordura, que diz o seguinte: estou saciado, passou a minha fome. Quando a gente dorme mal, e quando a gente dorme cronicamente mal, ou por tempo total de sono, ou por qualidade de sono, esse balanço não acontece. A gente falou sobre isso, eu fico faminta, fico nervosa quando estou cansada, quando eu durmo mal. E aí a gente ganha peso, né? Isso gera aumento de peso. E aumentar peso piora tudo, piora a apneia, piora o sono, piora o exercício, ciclo, piora tudo. Entendi. Muito Uau, bom, tem tanta muito coisa, curioso, né, doutora? Muita coisa, muito importante. Como é correlacionado. Como é fundamental um para o outro, né? O treino para o sono, o sono para o treino. Como eles se complementam e como fazem da nossa vida, do nosso dia a dia mais saudável. Então, se pudesse deixar uma mensagem aí para quem está ouvindo a gente, que mensagem que você deixaria, doutora? Durmam, desgraçado. Durma, meu povo. Gente, dormir é essencial. E dormir com qualidade, né? As pessoas têm que entender que eu não posso me adaptar. Não, eu durmo mal mesmo, eu durmo pouco mesmo, eu vou deixar para dormir quando eu passar no concurso, quando eu mudar de emprego. Não, é agora.
E se você não está dormindo bem, não consegue dormir, ou está cansado, irritado, sonolento, com pressão alta, sobrepeso, e não consegue melhorar essas funções, será que isso não tem a ver com o seu sono de má qualidade? E tem que buscar ajuda médica, né? O seu médico é a sua ginecologista, é o seu ortopedista, é o seu geriatra, é o seu clínico, não necessariamente o especialista em sono. Logicamente, alguns casos precisará dele, mas não sendo isso, procure ajuda médica. Como chama um especialista em sono? Tem um nome... É médico do sono. Médico do sono, médico tá do sono. Que legal. Muito bom, muito curioso. Muito legal. Bom, me muito deu até sono agora, viu? Um bom aspecto. Bora dormir bem hoje, então, pra amanhã a gente arrasar no Amanhã treino, não, hoje mesmo. Pode botar aí agora, hein? Vamos treinar agora, então, pra poder dormir bem. É isso aí. Também. Pessoal, obrigadão por mais um Talks Nosso. Esperamos de vocês. E obrigado, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.